MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O uso de drogas por adolescentes e jovens cresce a cada ano em nosso país. Isso vale tanto para as drogas ilícitas quanto para as drogas lícitas, como o álcool e o cigarro. Dados do IBGE referentes a uma pesquisa realizada em 2015 mostram, por exemplo, que 1 em cada 5 jovens brasileiros já teve um episódio de embriaguez e que o Paraná é o 4º estado com maior índice de consumo de álcool entre jovens. Para falar sobre a relação dos adolescentes e jovens com as drogas, o programa MP no Rádio recebe a psicóloga Maria de Fátima Rato Padim, coordenadora do curso de aconselhamento e independência química da Universidade Federal de São Paulo e especialista no assunto. Doutora Maria de Fátima, por que adolescentes e jovens têm tanto interesse pelas drogas? O que é que estimula o consumo nessa faixa etária? Essa faixa etária, ela tem algumas singularidades em relação a qual é o funcionamento em relação ao apelo midiático, por exemplo. Os jovens são altamente vulneráveis aos apelos midiáticos. Então, as propagandas de bebida na televisão, aquele glamour e aquelas mulheres maravilhosas e o que aquele mundo pode trazer para ele. Então, essa vulnerabilidade, ela tem um impacto importante no adolescente e no jovem. Depois nós temos o aspecto de que o jovem gosta de experimentar coisas novas, ele precisa ter sensações novas. E essa faixa etária, ela acaba ficando muito mais propícia a experimentar tanto as drogas ilícitas como as lícitas, também por uma questão da impulsividade, principalmente no menino, né, que o menino tem o impulso muito forte, ele se arrisca mais que as meninas, apesar que esse panorama já está mudando no que tange ao aspecto de as meninas estão bebendo tanto quanto os meninos, né? O LENAD, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, no quesito álcool, mostra que as meninas estão bebendo tanto quanto os meninos, porém elas se embriagam mais em função de todo o metabolismo, né? Temos mais tecido adiposo, degradamos o álcool num tempo muito maior do que os meninos, né? Então nós temos uma vulnerabilidade na adolescência, tanto pela própria faixa etária da experimentação de coisas novas, tanto pelo apelo midiático importante, maciço que nós temos nos últimos anos. E também entra aí aquela questão do fazer parte do grupo, imitar, um faz, o outro quer fazer? Então, os pares, né, eles são os grandes influenciadores nesse momento, né? O jovem está passando por uma fase natural da adolescência, que é esse desligamento da família. E esse desligar da família para a busca da própria identidade, ele acaba, de fato, se identificando com a turma. Né? E essa turma vivendo num país, né, ou em países, mas vamos falar do Brasil, onde nós não temos uma política de saúde pública, principalmente para o álcool, né, é sopa no mel, né? Vulnerabilidade, mais a turma, mais falta de políticas de saúde pública na área de álcool, nós vamos ter esse desastre, essa calamidade na área, por exemplo, do álcool. E na prática, que efeitos concretos o uso e o abuso das drogas lícitas ou ilícitas podem acarretar para o adolescente? Então, o adolescente, ele tem uma questão que a gente não pode deixar de priorizar, que é toda a parte cerebral do adolescente não está madura. O nosso cérebro, ele se fecha, esse amadurecimento aos 21 anos. Portanto, tudo que nós colocarmos abaixo dos 21 anos, o impacto é devastador. Esse cérebro vai ficar disfuncional. Não tem como qualquer coisa que esteja em formação, você colocando, adicionando qualquer tipo de aditivo, que isso não tem um impacto extremamente negativo. Uma outra questão dentro desse impacto cerebral hoje nós sabemos, por exemplo, na maconha, que 62% dos jovens que fazem uso regular de maconha iniciaram abaixo dos 18 anos. Os dependentes de álcool, em mais de 70%, eles também iniciaram o consumo ainda na adolescência. E isso a gente expande para as outras drogas, como a cocaína, enfim, né? Então, um outro impacto extremamente negativo é que o uso precoce de substância é um grande fator de risco importante para a dependência química. Certo. E quais são esses riscos de deformação
A senhora falou ali no cérebro em formação, que qualquer substância poderá alterar e influenciar nessa formação. A senhora poderia citar alguns exemplos do que pode acontecer com um jovem que ali na adolescência consuma álcool ou eventualmente maconha? Então, nós temos os efeitos agudos da substância e os efeitos crônicos. Os adolescentes, eles são mais vulneráveis e são mais propícios aos efeitos agudos. O que são os efeitos agudos? Ele vai se envolver em brigas, ele vai provavelmente contrair doenças sexualmente transmissíveis porque ele não vai se proteger. Eu tenho o risco de gravidez, eu tenho o risco de acidentes. Esses são os efeitos agudos. Depois eu tenho os outros, que é o que você se refere, aonde eu tenho a falta de conexão com o córtex pré-frontal, ou seja, este adolescente que faz uso, ele vai ter um cérebro mais impulsivo do que os outros. Ele não vai ter controle tão bom, amadurecido como outras pessoas. Existe uma desorganização na funcionalidade cerebral. Então ele vai ser muito mais impulsivo, ele vai ser mais intolerante, né? Então nós temos um impacto dessa neuroadaptação cerebral, sim. Muito interessante. Doutora Maria de Fátima, como a família pode perceber que um jovem ou um adolescente está fazendo uso de drogas? E no caso de perceber isso, qual deve ser a atitude da família em relação à questão? O que fazer e o que não fazer? A família tem que ficar muito atenta, porque existe também toda uma deformação em relação ao comportamento, à comunicação do comportamento do jovem. Ah, mas o jovem oscila de humor. Ah, mas o jovem é mais solitário. Ah, o jovem está mais agressivo mesmo. Mas a gente precisa entender que os pais, eles começam a perceber mudanças comportamentais, ou mudança de turma, ou isolamento social, ou um nível de agressividade diferente, os pais têm que imediatamente procurar ajuda. Ajuda onde? Né? Esse é um grande problema no Brasil, onde nós temos poucos recursos na área, principalmente na área da infância e adolescência. O que a gente pede inicialmente é que essa família recorra a algum médico, alguma pessoa da área da saúde, que pode ser o pediatra, o ebiatra, que possa dar as primeiras orientações. Que essa família busque um grupo de mútua ajuda, como Amor Exigente, enfim, para que ela possa ter esse suporte. O que é importante as famílias saberem? Que é tolerância zero para as questões de uso de álcool em casa com os amigos. É ilegal, é coparticipativo. Uma família que deixa o seu filho, a sua filha, consumir álcool na sua residência com os seus amigos abaixo de 21 anos. As famílias têm que usar a legislação a seu favor. A família tem que dizer para o seu adolescente que ela é de fato a favor da lei, que ela é uma cumpridora de leis. E se a lei diz que não pode servir bebida alcoólica abaixo de 18 anos, então na residência não vai ter esse consumo. Bem como o tabaco, que poucas pessoas sabem que é proibido abaixo de 18 anos. Pois é, e infelizmente às vezes o exemplo vem da família também, não é? A família proibir, ok, seria o perfeito, mas e quando os pais fazem uso das drogas lícitas mesmo, o álcool ou o cigarro? Qual deve ser a atitude da família em relação aos seus filhos para que esse hábito não passe? Quer dizer, claro que o ideal seria os próprios pais não fazerem. Há uma espécie de transmissão do hábito, pelo exemplo? Então, nós temos um fator importante na dependência química, fator de risco, que nós falamos aqui, que é o uso precoce, né, da droga, é a falta de políticas públicas, mas a gente também tem uma coisa chamada transgeracionalidade. Nós aprendemos pelo modelo. Né? As pessoas acreditam que a gente aprenda ao contrário, que os opostos se atraem. Não é uma verdade. Nós estamos sempre juntos pela identidade. E nós buscamos, sim, essa representatividade através, essa transgeracionalidade, essa questão do modelo. É verdade que os jovens também é um fator de risco. A dependência química ou uso de substâncias não tem uma única resposta, né? Não tem uma resposta simples para um problema complexo. Porém, existe sim essa questão da transgeracionalidade, que é esse aprendizado pelo modelo. Porém, o que precisa ficar claro é que os pais podem sim
impor, mesmo que eles consumam álcool ou tabaco, como você está falando de drogas lícitas, que na casa dele os menores não se utilizem. Nós não podemos ficar refém dos filhos com este argumento de que você fuma também e de que você bebe também. Nós temos que dizer claramente que jovens, que isso é uma medida de prevenção, que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra na imposição e na justificativa que essa família vai dar. Perfeito. Eu conheço casos interessantes de famílias, por exemplo, um casal em que um deles fuma e o outro não. E o que não fuma educa as crianças contra o fumo. E é engraçado, porque eu converso às vezes com as crianças nessa situação e eles são contra o pai ou a mãe que fuma. Não, eu não vou fumar, né? Porque o outro já vai fazendo a cabeça do menor. É bem interessante. Nós temos uma coisa importante, você citou um exemplo que é um exemplo muito importante em termos de política de saúde pública, que é a questão do tabaco. Hoje nós temos 30% a menos a utilização de tabaco pelo jovem. Hoje é brega, é feio, é muito ruim fumar. Portanto, nós estamos passando, através da mídia, um conceito para a criança que é muito difícil você achar hoje uma criança que acha bonito fumar. Eu já estou numa fase de idade onde, na minha época, nós tínhamos os chocolates os cigarrinhos de chocolate, né? Onde era um glamour fumar. Nós tínhamos o Charme, Marlboro, né? Então nós fomos vítimas de falta de políticas públicas do tabaco, onde a glamourização ela teve um impacto na nossa geração importante de um uso e de uma dependência do tabaco. Já as crianças hoje, elas estão protegidas muito mais, porque nós não temos mais propaganda na televisão, nós não temos nenhuma, vamos dizer, permissividade em relação ao tabaco. Nós fumávamos no cinema, nós fumávamos dentro do carro, nós fumávamos dentro dos hospitais. O professor dava aula fumando. Sim, exatamente. Então, o que acontece? Nós fomos vítimas de como exatamente os nossos adolescentes de hoje estão sendo vítimas da questão do apelo midiático da maconha e do tabaco, e do álcool, desculpa. Então a senhora viu que houve uma evolução, pelo menos na questão do tabaco, do fumo. Eu acho que mais do que uma evolução, um aprendizado, né? O aprendizado que diz o seguinte, que leis restritivas são as que dão certo. Os países que liberaram, os países que têm uma política de legalização, eles estão já colhendo frutos negativos em relação a isso e, pelo contrário, estão voltando atrás. Né? Então, hoje nós temos nos Estados Unidos crianças, o JAMA, que é um dos journals científicos mais importantes na área da infância e adolescente, com publicações importantes de crianças intoxicadas de cookies de maconha e de balas de goma de maconha. Né? Então nós temos sim que aprender, eu acho que tem essa questão de evolução, mas muito mais num outro foco que diz restrição, políticas restritivas, são essas sim que dão resultado. Como é o caso da restrição da propaganda do cigarro, quem sabe um dia o álcool também chegue lá, não é? Porque desapareceu a propaganda na televisão, isso teve um efeito imediato, não foi? Então, isso é importante, essa é uma medida de prevenção muito importante, aonde você tira esse apelo da mídia, né? E infelizmente a nossa política diz que a cerveja não é álcool, é por isso que nós temos a propaganda, né? Então as outras bebidas, as outras aspas, né? Que eles consideram que sejam bebidas mais fortes, né? Elas estão proibidas na televisão, porém nós temos aí, infelizmente, uma falta de políticas públicas em relação à cerveja, aonde ela é, sim, a bebida mais consumida pelo adolescente, pelo jovem, e a faixa etária de maior consumo é dos 15 aos 25 anos, a faixa mais vulnerável para o desenvolvimento da dependência química, e nós temos aí um apelo incessante o dia inteiro. Doutora Maria de Fátima, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.